queria poder ler com vocês o texto de Mateus capítulo 6, dos versos 5 a 13, como livrar-nos da ansiedade, é o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, tem alguma coisa estranha no som? Está um barulho estranho aqui, uma reverberação, uma coisa estranha aqui. Se você puder ajeitar aí quando o microfone, ok? Irmãos, como livrar-nos da ansiedade é o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. E eu não tenho dúvida que esse tema é um tema comum a todos nós. Não tenho dúvida que ao falar de ansiedade, ao falar sobre ansiedade, eu tenho certeza nessa noite que se eu não estou alcançando o coração de todos, pelo menos eu estarei alcançando o coração da maioria daqueles que estão sentados aqui, porque eu não tenho dúvida que a grande maioria das pessoas sofre com ansiedade. Foi considerado o mal do século, isso já no século passado. Vivemos a transição de séculos agora recentemente, e o que acontece, eu não tenho dúvida, é que esse mal, por conta da evolução, por conta do progresso e por conta mesmo daquilo que teve como objetivo inicial trazer-nos conforto e trazer-nos um pouco mais tranquilidade, estou falando da ciência, estou falando da tecnologia, eu não tenho dúvida que a vida moderna ou pós-moderna, como está configurada, ela por si só, ela tem a capacidade de produzir altos níveis de ansiedade no nosso coração. Fazendo uma pesquisa sobre o tema, eu me encontrei com um portal da psiquiatria e tinha uma citação lá que diz o seguinte: a simples participação do indivíduo na sociedade contemporânea já preenche por si só um requisito suficiente para o surgimento da ansiedade. Portanto, viver ansiosamente passou a ser considerado uma condição do homem moderno, ou um destino comum ao qual todos estamos, de alguma maneira, atrelados. Se for verdade, como eu acredito que seja verdade essa fala, essa citação, isso significa dizer que talvez 100% da audiência aqui hoje, de alguma forma, vive algum nível de ansiedade. E é impressionante, porque quando falamos de ansiedade, eu não tenho dúvida que a ansiedade, ela não escolhe uma faixa etária para surgir na nossa vida. Eu percebo claramente traços de ansiedade nas minhas filhas. É impressionante como que por coisas tão pequenas, por atividades e até mesmo, quem sabe, por pequenos passeios que nós vamos fazer no final de semana, eu percebo que já existe um nível de ansiedade em crianças tão pequenas. Convivo com gente todos os dias, percebo pessoas vivendo um estado profundo de ansiedade, vivendo uma angústia, vivendo um desconforto interior por conta de coisas que precisam fazer, de coisas que precisam acontecer, de possibilidades muitas vezes remotas. O que eu percebo é que a ansiedade tem sido um traço característico na vida de todos nós.
E é tão interessante, né? Porque, e aí, entrando para definições de ansiedade, alguém disse o seguinte: ansiedade é quando sempre faltam muitos minutos para o que quer que seja. Ontem eu vivi isso aqui. Passei o dia com frio na barriga, passei o dia, né, ansioso, a mão gelada, eu suava, mas ao mesmo tempo a mão gelada por conta daqui da nossa organização, porque eu sabia que a gente estaria aqui numa solenidade, por assim dizer, pelo menos tentamos, né, dar um ar mais sério aqui ao evento, mas eu passei o dia assim, eu fiquei contando os minutos. Eu estava lá em casa de tarde, a Cris falou: tinha uma coisa para fazer com as crianças. Eu falei: Cris, eu não consigo pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso, porque eu fui tomado inexplicavelmente por uma ansiedade, um nervosismo, né, que há muito tempo não me tomava. Era o novo acontecendo, e o novo faz isso com a gente. Quando você vai enfrentar algo novo, via de regra, você é visitado por algum nível de ansiedade. Então, ansiedade é quando sempre faltam muitos minutos para o que quer que seja, e a hora não passa, os minutos não passam, e você fica, né, naquele estado. Mais ainda, ansiedade é a sensação que antecede momentos de medo, perigo ou de tensão, marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, coração batendo rápido, nervosismo, aperto no tórax, transpiração e etc. Quem de nós não sentiu, não sente, não viveu ou não vive esses sintomas, quem sabe que diariamente? Quem de nós não vive muitas vezes com o coração apertado, com o peito apertado, por conta de alguns medos, por conta de possibilidades, por conta de coisas ruins que possam acontecer, e mesmo por desafios que quem sabe vão nos levar a um patamar de vida mais elevado, vão nos levar a experiências mais agradáveis da nossa vida, mas nós vivemos esse nível de ansiedade, de aperto no nosso coração. Queria ver com vocês algumas fontes da ansiedade, porque a ansiedade tem causas, ansiedade tem algumas fontes, e no mundo moderno que a gente vive, com os apelos que existem na nossa sociedade, na nossa cultura, nós podemos perceber claramente que existem algumas fontes muito claras. Por exemplo, a violência urbana é algo que tem trazido profunda ansiedade ao nosso coração. Eu, fazendo uma pesquisa também sobre o tema, eu pude perceber que falando aqui a nível de Brasil, da nossa realidade, pelo menos, né, uma quantidade absurda de brasileiros vive a tensão todos os dias, a ansiedade com medo da violência. Se não, olha interessante essa matéria que eu achei aqui, fazendo essa pesquisa, falando sobre o crescimento da violência, que diz que o aumento ou crescimento da violência preocupa 90% da população brasileira. Para 77% das pessoas, a família é mais importante para o desempenho dos estudantes do que a própria escola. E aí começa a matéria. O crescimento da violência preocupa 90% da população. A solução é qualificar a educação. As informações estão no relatório de desenvolvimento humano brasileiro, feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre os valores mais importantes para a população. O levantamento usou como base outra pesquisa, em que os entrevistados revelaram que é preciso rever valores para melhorar a qualidade de vida. Preste atenção, o tipo de violência que mais incomoda quem vive no país ainda é a dos bandidos, apontada por 56% dos entrevistados. Para 23%, o pior tipo é a violência familiar, seguida da violência no bairro, no trânsito e nas escolas. 90% dos brasileiros sofrem com ansiedade, com medo da violência. Quem de nós, quando um filho sai para a escola sozinho? Quem de nós, quando um filho vai para uma festa à noite? Qual de nós aqui não vive, não sente uma ansiedade por conta do medo daquilo que nossos filhos e mesmo nós mesmos possamos enfrentar lá fora? Isso faz com que a gente vá vivendo esse nível de ansiedade. É uma coisa tão cruel, porque quanto maior for a urbanização, quanto maior for esse nível de migração das pessoas do campo, do interior para as grandes cidades, maior é o nível de violência e, consequente, maior será a ansiedade no nosso coração, porque não tem jeito.
né? Interessante porque a violência, aprofundando um pouco mais na pesquisa que eu fiz, está associada à reprovação escolar, está associada à desestrutura familiar, está associada a tantos elementos que acabam fazendo com que a gente tenha que conviver todos os dias com essa sensação de violência. É impressionante, irmãos, como que isso faz o nosso coração acelerar. O medo da violência urbana. Mais ainda, eu diria que uma outra causa da ansiedade é aquilo que eu chamo de pluralidade de opções. É interessante, né? Porque nós vivemos um tempo, não sei se você já passou por isso, como é difícil, por exemplo, você escolher uma pasta de dente no supermercado. Você chega lá, né? Uma prateleira. Aí, a começar do primeira, como é que é o nome daquele negócio? Prateleira. Obrigado, Paulo. Né? Prateleira, né? Prateleira é o nome daquele negócio. Primeira prateleira está lá embaixo, a segunda, a terceira, e você vai andando no corredor, cara, é uma gama, tem uma quantidade enorme de marcas, de tipo, né? Aquela que deixa o dente mais branco, aquela que tem gosto, aquela que é para cárie, todas são para cárie, né? Aquela que funciona para não ter dor nos dentes. É impressionante. Você vai escolher uma massa de aquele negócio, creme de tomate, né? Molho de tomate. A quantidade de marcas de molho de tomate. Sabe o que acontece? Eu estou dando exemplo para vocês de coisas pequenas, mas uma coisa que a gente percebe, estudando um pouco essa área, você vê o seguinte, que essa pluralidade de opções, quer na escolha de um livro, na escolha de um CD, quer nos cursos, nos passeios, restaurantes para escolher, quanto maior for a quantidade de opções, mais ansiosos nós ficamos. Para onde eu vou? O que eu escolho? Né? Vou para cá? Vou para lá? E essa pluralidade, essa gama de opções, elas vão gerando, ou ela vai gerando, essa ansiedade em nós. Vivemos num mundo plural, vivemos num mundo pluralista, vivemos num mundo onde cada vez mais coisas são oferecidas para nós. E como lidar com isso? É impressionante, né? A Cris que morre de raiva daquelas comerciais da Casas Bahia, porque é um atentado, né? Você está ali sentado no sofá, vendo o jornal, de repente vem Casas Bahia, 10%, compra em tantas vezes, você fica doido, você não sabe para onde você vai. A vontade que tem é desligar na mesma hora, porque é uma agressividade tão grande que é feito esse marketing, que vem nos agredindo, e tudo isso vai nos acelerando. Tudo isso vai gerando em nós uma aceleração do nosso comportamento, as nossas atitudes, e isso vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais ansioso. Mais ainda, a busca pela realização profissional. Para pensar comigo. Aqui temos alguns pais de jovens que estão na faculdade, daqui a pouco vão enfrentar a busca pelo primeiro emprego, né? Porque assim, é uma luta para você formar um filho. E você fica ansioso para você saber se você vai ter condições de formar um filho. Faz de tudo. Aí seu filho se forma. Aí depois tem um outro desafio. Qual seja? Entrar no mercado de trabalho. Conseguir o primeiro emprego. Ah, não tem experiência. Mas vem cá, como é que eu vou ter experiência e ninguém me dá oportunidade? E aí começa, né? A colocação no mercado de trabalho. Depois a compensação salarial, porque é uma outra etapa. Entrei, mas agora eu preciso receber pelo que eu ganho. Eu preciso ter um salário digno. E aí o que acontece? Ansiedade vai tomando conta do coração. Valorização pessoal, status, e num estágio mais elevado, a busca pelo poder. Então, eu diria que essa busca pela realização profissional também tem o poder de gerar ansiedade no nosso coração. Você está ali, estudando, correndo atrás, buscando um espaço, né, ali ao sol, e você luta, mas os medos estão aqui dentro, a ansiedade toma conta de você. Eu diria que também uma outra causa, uma outra fonte da ansiedade, e está ligada à anterior, é essa estabilidade financeira. Porque tem um detalhe, né? Comecei a trabalhar, mas aí eu quero construir uma casa, eu quero formar um lar com a minha família, eu quero dar conforto para os meus filhos. Eu tenho os meus filhos, eu quero colocar numa boa escola, eu quero que os meus filhos se preparem bem para o mercado de trabalho lá na frente, para as concorrências do mundo pós-moderno. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu estabeleci alvos a curto, médio e longo prazo para a minha vida. Olha só como é que esse tipo de coisa, essa busca por essa estabilidade financeira, acaba também gerando ansiedade no nosso coração. Meus irmãos, é impressionante, mas
E talvez por conta disso, e aqui talvez a gente comece a entender e clarear algumas coisas para a gente, é impressionante, é por causa disso que a grande maioria de nós vive imerso na ansiedade, vive todos os dias vivendo sintomas relatados há pouco aqui: frio na barriga, aquilo que a gente chama de sudorese, né, que é esse suor, né, a mão gelada, esses sentimentos agradáveis no nosso corpo, por conta de coisas como essa aqui. Eu diria que também uma outra fonte de ansiedade, a última fonte de ansiedade que eu queria trazer para vocês aqui nessa noite, é a inabilidade relacional. Porque tem um detalhe, né? Eu falava sobre isso aqui numa pregação recente. É impressionante, mas aqueles que nós amamos e pessoas que nós nos relacionamos, né, e nos entregamos em amor, na maioria das vezes são os nossos relacionamentos a causa das nossas dores, das nossas mágoas, dos nossos sofrimentos. E aí o que acontece? Por conta muitas vezes de uma inabilidade relacional. E sabe o que eu chamo de inabilidade relacional? Por exemplo, é uma incapacidade que muitos de nós temos muitas vezes de verbalizar aquilo que a gente sente. Já encontrou gente assim? Você encontra uma pessoa e ela está ali, você conhece a motivação, o coração dela, mas ela não sabe expressar aquilo que ela sente. E muitas vezes tem uma motivação boa, tem uma motivação boa no coração, mas quando vai expressar, acaba fazendo besteira. É interessante porque além desse aspecto, tem outro aspecto também, que é aquilo, né? Tem gente que tem uma incapacidade muito grande de conviver com pessoas. Tem gente que tem uma habilidade imensa de fazer o outro sofrer. Parece que tem uma alegria profunda em ver a pessoa na qual ela se relaciona sofrendo, magoada. Assim, eu estou falando de gente que não se preocupa com aquilo que vai falar, por exemplo, de gente que não está nem aí para as consequências da sua fala, não está nem aí para as suas críticas. Porque tem um detalhe, né? Eu não estou falando que nós não temos que fazer críticas. As críticas, elas são construtivas em muitos aspectos, mas o grande problema é que tem algumas pessoas que têm uma capacidade de serem cruéis nas suas críticas, naquilo que falam. E aí, são pessoas que vivem uma inabilidade relacional e ao invés de agregarem, ao invés de atraírem pessoas, elas ferem, elas machucam e elas desagregam, acabam afastando pessoas. Sabe o que acontece com isso? Isso gera medo, gera apreensão, gera insegurança, gera solidão. Porque tem um detalhe, né? Para ser machucado, cara, eu fico sozinho. Para ser machucado, eu me recolho. Para enfrentar muitas vezes algumas situações, por que vocês acham que esse mundo virtual, ou os relacionamentos virtuais crescem a cada dia? Porque gente que tem dificuldade de se relacionar, e muitos já que sofreram feridas profundas por conta de relacionamentos, acabam se isolando, acabam se retirando, porque é mais fácil você se relacionar dessa forma. Eu, há pouco tempo, aconselhei uma moça, e uma jovem, e eu tentei algumas vezes marcar um encontro pessoal com ela, para a gente conversar. Ela nunca quis conversar pessoalmente. Ela dizia, teclando, que ela tinha vergonha, ela não tinha coragem de olhar no olho de alguém para falar coisas da vida dela, da alma dela. Olha que coisa profunda. Pessoas que vão se recolhendo, que vão se isolando por conta de uma inabilidade relacional. Claro que isso tem um histórico, que não vem o caso aqui, mas o fato é, irmãos, que a ansiedade que muitos de nós vivemos, ela muitas vezes tem como base esses 5 pontos que eu acabei de relatar para vocês aqui nessa noite. Agora, é interessante, porque nós nos encontramos nessa noite com um texto que se encontra no Evangelho de Mateus. E o que me chamou a atenção no texto de Mateus capítulo 6 foi justamente o contexto de Mateus capítulo 6. Sabe por quê? Porque quando você vai para o Evangelho de Mateus, ali no capítulo 6, o que você percebe é que esse contexto está diretamente relacionado à busca pela recompensa. No capítulo 6, por 3 vezes você vai encontrar essa palavra recompensa. Você ser recompensado por algo, você esperar que alguém de alguma forma faça algo por você por conta da sua atitude. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que todos nós, em algum nível também, nós temos expectativas no coração no que diz respeito à recompensa.
no que diz respeito a recebermos algo em função daquilo que a gente fez, ou em função daquilo que a gente faz. É mais ou menos assim. Muita da nossa ansiedade está relacionada com o sentimento que nós temos aqui dentro de justiça, no qual nós achamos que a vida, o mundo, as pessoas e até Deus tem que nos recompensar de alguma forma por conta daquilo que a gente faz. Então, o texto de Mateus capítulo 6 tem como contexto justamente uma necessidade humana de busca por algum nível de recompensa ou de reconhecimento, mas ao mesmo tempo, dentro do capítulo 6 de Mateus, o que nós vemos é Jesus na perspectiva da recompensa, e vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. É Jesus chamar os seus discípulos, chamar os seus ouvintes e falar o seguinte: vocês estão querendo recompensa? Vocês estão querendo paz? Vocês estão querendo algo maior para a vida de vocês? Então, eu vou dar uma regra, ou eu vou ensinar algo para vocês conseguirem isso. Eu vou ensinar vocês a orar. E aí, queridos, o modelo mais excelente que nós temos de oração, ele se encontra justamente em Mateus capítulo 6, que é a famosa, a conhecida, a chamada oração do Pai Nosso. É interessante, né? Porque uma oração que acabou virando reza, que algumas pessoas acham que repetindo-a várias vezes vão ser penitenciadas dos seus pecados, vão de alguma forma atrair sorte para a sua vida. E o que você vê muitas vezes é algumas pessoas repetindo aquela oração, transformando numa reza de alguma forma fria, de uma forma rasa, numa perspectiva bem diferente daquilo que Jesus propôs em Mateus capítulo 6. E eu queria justamente hoje com vocês ver como que a oração do Pai Nosso, inserida nesse contexto de Mateus capítulo 6, pode nos ajudar a nos livrar da ansiedade. E aí, meus irmãos, à luz desse texto, eu queria começar a responder a pergunta com vocês: como, de fato, eu posso me livrar da ansiedade à luz da oração do Pai Nosso? Primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa noite é que a prática da solitude será extremamente importante nesse processo. Olha só o verso 6, o que nos diz: mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Meus irmãos, vivemos numa sociedade, como eu tenho falado para vocês, profundamente agitada, um mundo que não para, onde cada vez mais nós vamos acelerando, e nós vamos perdendo a capacidade de praticar aquilo que nós chamamos de solitude. Diferente da solidão, a solitude é uma busca, é algo que você faz proposital para você estar sozinho. Você busca estar sozinho por um tempo para fazer algo específico. E no nosso caso aqui, em Mateus capítulo 6, é justamente a oração. Meus irmãos, sabe o que eu percebo nesse texto? Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: vocês precisam parar. Vocês precisam, se vocês quiserem viver um nível de tranquilidade na alma de vocês, se vocês não quiserem mais serem tomados pela ansiedade, vocês precisam entender que parar, ficar a sós, estar sozinho com o Pai, será profundamente necessário nesse processo. Irmãos, eu não sei se você vive essa situação, mas eu muitas vezes me pego assim, e uma bênção que eu tenho de ser um pastor de tempo integral, e eu não tenho dúvida que o meu estilo de vida é completamente diferente do seu. Eu não tenho dúvida que as lutas que você vive são diferentes das lutas que eu vivo, embora eu também tenha as minhas lutas pessoais no que diga respeito a buscar a Deus. Mas o que eu vejo no convívio com vocês, de um modo geral, é a luta que cada um aqui vive para sobreviver, para pagar suas contas, para dar um conforto para sua família, para ter uma qualidade de vida melhor. O problema é que isso faz com que a gente não consiga parar. Isso faz com que a gente vá acelerando cada vez mais. E eu vejo, às vezes, lembrando aqui do Cláudio essa semana, né? A gente estava tomando um café da manhã, ele falou assim: cara, tu não vai sentar para tomar o café não? Você tem que tomar o café em pé, né? Já parece estar pronto para fazer a próxima tarefa. E no fundo é o que acontece. Sabe por quê? A gente vai perdendo a capacidade de parar. E aí, a gente não para mais para almoçar com a família, a gente não para mais para orar. Não, eu falo com Deus o tempo todo. Já viu isso? Desculpa. Não, eu estou sempre conectado com Deus. Mentira! Você perdeu a capacidade de parar. Você perdeu a capacidade de tirar um tempo de qualidade significativa e dar para Deus esse tempo. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não tenha que viver a prática da oração
daquilo que a gente chama de espírito de oração o tempo todo. Mas olha só o que Jesus está dizendo: quando você for orar, pare, feche a sua porta, fique sozinho, desacelere. Sabe por quê? Porque, dentre outras coisas, isso vai trazer libertação para a tua alma. Isso vai fazer com que você desacelere. Então, meu irmão, se você quiser ficar livre da ansiedade, a primeira coisa que você tem que entender nessa noite é que você vai ter que praticar a solitude. Você vai ter que parar, senão não dá. Continue orando no ônibus, continue orando, levando as crianças para a escola, fazendo comida, mas tenha um tempo significativo com Deus de oração. Não se esconda atrás dessa falácia, atrás dessa meia verdade que diz que eu estou em oração o tempo inteiro, e assim dá um ar de espiritualidade para a gente, né? Assim, não, eu sou espiritual porque eu oro o tempo todo. Pare. Se você não parar, você vai viver atropelado pela ansiedade. Segunda coisa, nós encontramos no verso 9, fale com Deus. Olha que coisa bonita, nós encontramos no verso 9, o texto nos diz assim: vocês, orem assim. Orem assim. A partir do verso 6 aí nós encontramos o texto dizendo: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Que coisa bonita. Sabe o que Jesus está dizendo de uma forma tão simples? Fale com Deus. Converse com Ele. Meus irmãos, é impressionante, os consultórios de psicologia, os divãs estão cada vez mais cheios. Sabe o que uma pessoa faz preponderantemente no consultório diante de um psicólogo? Ela fala, ela abre a boca, fala da vida, fala das suas dores, conta a sua história, fala do seu dia. E muitas vezes um psicólogo, ele vai, aqui eu não estou desmerecendo em hipótese alguma a profissão, é uma bênção em muitos aspectos, mas eu quero que você entenda o seguinte: o que marca sobretudo a relação de um paciente num consultório de psicologia diante de um psicólogo ele vai falar, vai abrir a boca, vai abrir o coração. Sabe o que ele estimular você nessa noite? Abra o seu coração para Deus, fale com Ele, fale para Ele, converse com Deus. Entenda, meus irmãos, é extremamente importante. Se por um lado Jesus fala que a gente precisa parar e fechar a porta do quarto, eu falei para vocês agora há pouco isso, eu não tenho dúvida que por outro lado é extremamente saudável. Você está andando na rua e você está falando com Deus, você transformar a vida em oração. Os salmistas faziam isso. A Bíblia nos traz relatos, muitos relatos de homens de Deus que iam andando e orando. Faça isso. Transforme a sua vida em oração. Vai ao supermercado, ore a Deus. Me lembro do Elias, né, que começou com a gente tinha uma célula na casa do Elias, e ele dizia: rapaz, aqui eu oro para tudo. Eu entrei no shopping, está cheio do shopping, eu oro para Deus me dar uma vaga no shopping, eu oro para Deus me dar uma vaga para estacionar. Eu oro para tudo. Ore por tudo. Fale para Deus. E Jesus está nos orientando na oração do Pai Nosso justamente a isso. Fale com Deus. Coloque a sua ansiedade diante dele, converse com ele como se fosse alguém. Olha só o meu erro, né? Como se fosse alguém que está do seu lado. Não, ele está do seu lado, ele está com você, ele quer ouvir a sua voz, ele quer se relacionar com você. Por conta disso, se você quiser ficar livre da ansiedade, fale com Deus, fale para Deus. Avançando um pouco mais, se você quiser se livrar da ansiedade, entenda que a sua recompensa, ela vem em silêncio. Eu falo de recompensa agora há pouco, né? Que a gente fica atrás de ser recompensado, atrás de coisas que a gente espera que façam por nós. Coisa bonita ainda no verso 6 mais uma vez: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Sabe o que esse texto está dizendo? Você pode trabalhar e tem que trabalhar, você pode correr atrás e você tem que correr atrás, você tem que fazer a sua parte, mas no frigir dos ovos, no final de tudo, Deus está trabalhando no silêncio. Enquanto você está ali dando pernada para tudo quanto é lado, muitas vezes ansioso, se atropelando, se debatendo, Deus está silenciosamente trabalhando por você, agindo na sua vida. Ai, mas o meu marido nunca se converte. Deus está trabalhando no coração dele em secreto.
Ai, mas aquela porta de emprego não se abre. Deus está agindo em secreto. Ah, mas nada acontece. Deus está agindo por você. Agora você precisa entender que o tempo de Deus não é o seu tempo, que a maneira de Deus agir não é a maneira que você muitas vezes entende como sendo a verdade absoluta e a maneira correta de se agir. Deus age em silêncio, meus irmãos. Nós não percebemos muitas vezes. Sabe por quê? Porque a gente não para, não pratica a solitude, e a gente não fala com Deus. E quando a gente não fala com Deus, a gente perde a capacidade de ouvir também Ele falando com a gente. E aí, a gente não consegue perceber Deus agindo na história. Aí às vezes alguém fala uma coisa aqui, o outro age de outra forma ali, mas você está desconectado. Você não consegue perceber o agir de Deus. Então, meu irmão, se você quiser ficar livre da ansiedade, entenda que Deus nos recompensa muitas vezes em silêncio. Tem um texto que me falha agora, acho que é um salmo, que diz que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Deus dá a seus filhos enquanto eles dormem. Você está dormindo, né, amarradão, roncando, babando de noite, né? Deus está trabalhando por você. Coisa bonita, né? Está lá roncando, cheio de ansiedade, vai dormir, demora a dormir, tomado pela ansiedade. E Deus está falando para você: eu estou trabalhando, eu estou agindo. Descanse, entenda que o meu agir é no silêncio muitas vezes. Avançando, descanse nos atributos de Deus. Mais uma vez, no verso 6, o Senhor Jesus vai dizer que o Deus que nos vê em secreto, o Deus que conhece todas as coisas. Sabe por que eu coloquei esse ponto aqui no ponto 4, descanse nos atributos de Deus? Porque o Deus que vem em secreto é o Deus que conhece todas as coisas. E isso me remete, sabe a quê? Ao atributo de Deus, a uma perfeição do ser de Deus chamada sua onisciência. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem uma canção, né, antiga, do tempo do Marcelo, que diz assim: seu trono está no céu. Te peguei, né? Descontei de hoje de manhã. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. Qual a ideia que dá? De um Deus que se estica todo para abraçar o globo, né? Aí Deus vai, se estica. Claro, a gente sabe que isso é um antropomorfismo. O que é isso, pastor? É uma forma que o escritor sagrado teve de transmitir uma verdade eterna para a gente, para que nós pudéssemos entender. Mas o que acontece? Meus irmãos, Deus está com todo o seu ser nessa noite, aqui nessa sala. A glória de Deus, a majestade de Deus está toda aqui. A glória de Deus, a presença de Deus está lá no Japão, consolando aquelas pessoas que morreram, que perderam, aquelas pessoas que perderam familiares, que morreram lá e tudo. O que acontece é o seguinte, que você tem que entender, é que quando você começa a se relacionar com Deus, a conhecer a palavra de Deus, você começa a conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, e isso vai dando paz no seu coração. Não é porque Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Os meus inimigos não são, os meus adversários não são. Se Deus é totalmente amor, é um Deus todo poderoso, é onisciente, é onipresente, por que eu vou ficar ansioso? Por que eu não consigo me descansar na soberania desse Deus? Por isso, meu irmão, se você está ansioso, minha irmã, se você está ansiosa, entenda nessa noite que os atributos de Deus são qualidades, perfeições do ser de Deus que o qualificam como Deus, que fazem dele o que ele é, Senhor, mantenedor de toda a história. Então, descanse nos atributos de Deus. Deus vê você em secreto, Deus conhece o teu coração, Deus conhece os teus sonhos, antes mesmo que a palavra saia da sua boca, Deus já sabe. Deus já sabe. Mais ainda, tire um pouco os olhos de você. Opa, como esse negócio é difícil. Olha só, o verso 9, o que nos diz aqui? Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus. Sabe o que o Pai Nosso faz com a gente? Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Olha, céu está em cima, né? Sabe qual é a ideia? Tira um pouco os olhos do seu umbigo e faz assim, ó. Olha para cima, olha para o alto, levante o seu olhar para Deus, tire os olhos de você. A oração do Pai Nosso é um convite para um eita, não saiu,
para você se desensimesmar. Agora saiu, mudei aqui, saiu, né? Para você se desensimesmar, para você tirar um pouco os olhos de você, para você olhar para o alto e começar a ver outras possibilidades, outras oportunidades. Meus irmãos, sabe por que às vezes a gente vive essa realidade de ansiedade na gente? Porque a gente tem a capacidade de ficar olhando para nós, nossos problemas o tempo todo. Eleve seus olhos, vislumbre novas possibilidades, vislumbre novos relacionamentos, conheça pessoas novas, veja as portas que Deus abre para você todos os dias. Apenas tire os olhos de você. Pai nosso que estás nos céus. Que libertação! Que libertação poder olhar para o alto, que libertação poder olhar para Deus, olhar para a realidade que nos cerca. Se você quiser ficar livre da ansiedade, entenda que se você precisa tirar um pouco os olhos de você, ainda mais no verso 10, entenda que a vontade de Deus sempre vai se cumprir. Irmãos, não tem jeito. E eu aqui eu creio com todas as minhas forças em algo chamado soberania de Deus. Eu creio com todas as minhas forças na verdade do Evangelho, que diz que Deus é o Senhor da história, que controla com amor a vida das suas criaturas e tudo o que acontece no nosso planeta. Não existe acaso. Estava no carro essa semana, na frente, o acaso não existe. Leia Kardec. Não! O acaso não existe, porque existe um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que é conhecedor de todas as coisas. Porque tem detalhe, né? Eu sou limitado demais, Paulinho, eu sou limitado, eu não sei o que está acontecendo ali fora, eu não sei que tem alguém sendo assaltado, alguém com fome, eu não sei, sabe por quê? Eu estou aqui dentro e a minha visão é completamente limitada. Meus irmãos, olha para como Deus olha para a história. Deus olha assim, ó, a história e a vida, a existência é como se fosse uma folha, um único plano. Deus olha assim, ó, e conhece tudo, sabe de tudo. Mas Deus não sabe somente aquilo que é, Deus sabe aquilo que poderia vir a ser. Complicado isso, né? Como é que é isso, pastor? Deus sabe que se você, Paulo, fizesse a escolha B ao invés da escolha A, Deus sabe aonde esse negócio terminaria, porque Deus tem todas as possibilidades diante dele. Como não descansar num Deus assim? Sabe qual é o meu convite para você nessa noite? É para que você comece a entender. Mais do que entender, deixe seu coração ser penetrado pela verdade do Deus que faz e que sempre vai cumprir a sua vontade, custe o que custar para nós. É tão interessante, né? E Jesus vai falar isso no final, daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Jesus vai falar assim: vem cá, por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Por quê? Por que tanta ansiedade? Eu controlo a sua vida, eu controlo a sua história. Não adianta, não tem para onde correr. Mais ainda, desenvolva uma vida simples e contente. Contente aqui não no sentido de você ficar rindo o tempo todo assim, né, para todo mundo. Não é isso, não. Eu estou falando de contentamento. Desenvolva uma vida simples e contente. Olha só o verso 11 que nos diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Olha que Jesus está ensinando para a gente. Olha a loucura que muitas vezes nós vivemos. A gente está sempre querendo trocar de carro, a gente está querendo sempre comprar uma camisa nova, um sapato. Hoje mesmo eu falei para a Cris, eu preciso de um sapato novo. Eu tenho um monte de sapato. Eu falei, eu preciso de um sapato novo. Aí sabe o que acontece? A gente está sempre atrás de algo mais, que é sempre o novo, a novidade, buscar uma coisa, buscar outra. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: ó, o pão, orem assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Sabe o que Jesus está falando? O que vocês precisam. E vou dizer mais. Sabe o compromisso de Deus comigo e com você? É o suficiente para nós termos uma vida digna. Nisso você pode descansar. Deus tem um compromisso com você, à luz da sua palavra, de dar a você o suficiente para que você tenha uma vida digna. O que passa disso é lucro, e Ele dá, e Ele abençoa, e Ele faz multiplicar muitas vezes a nossa vida, nos dando coisas. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: a bênção de algo chamado contentamento. É aquilo que Paulo fala. Eu sei ter, Paulo falando, né? Sei ter fartura, sei passar escassez, eu
Eu sei passar por toda e qualquer situação na minha vida, já tive muito, já não tive nada, e Paulo vai dizer no final o seguinte, em Filipenses capítulo 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E dentro desse mesmo capítulo, desse mesmo contexto, Paulo vai agradecer os donativos que os irmãos de Filipos haviam doado para ele. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou contente, eu estou satisfeito porque o que eu tenho é suficiente para fazer provisão para as minhas necessidades. Irmãos, em nome de Jesus, a simplicidade é uma bênção. Uma vida simples é algo que pode trazer uma libertação profunda para a nossa alma. É tão interessante, eu vi uma palestra lá nos Estados Unidos no ano retrasado, e o palestrante, ele fez a seguinte ilustração. Ele pegou um site, a página inicial do Yahoo, eu acho, é um site de buscas, e pegou a página do Google, e ele fez assim, olha para a página do Yahoo, lotada de informação, lotada naquela época, lotada de informação, você entra ali e fica perdido, onde é que eu clico, Aí a página do Google, um quadrinho assim, para você colocar o nome que você quer e você buscar. Qual é o site, a ferramenta de busca que mais cresce e mais conhecida e mais usada nos nossos dias? Sabe por quê? Simplicidade, eficiência. Uma vida simples muitas vezes é mais eficiente do que uma vida complexa. Sabe por quê? Porque nós vamos nos perdendo na nossa complexidade, nós vamos nos perdendo na nossa conquista, e Deus essa noite fala para você, busque a simplicidade de vida, busque ter uma vida simples, busque viver com contentamento, porque o contentamento nos livra de ansiedade. Pastor Xavier, falecido pastor Xavier, foi pastor da Igreja Batista na Tijuca, e uma vez ele falou uma coisa na nossa igreja na Barra, já falei aqui, ele dizia o seguinte, que prosperidade é ausência de necessidade, e não é? O cara ganha 20 mil, 30 mil, 50 mil por mês, e ele tem N necessidades, esse cara não é próspero. O que ele ganha, ele gasta. Agora, se você reduz as suas necessidades, e eu diria mais, as suas vontades e os seus caprichos, sabe o que acontece? Você consegue viver uma vida próspera. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus essa noite para você e para mim também é: busquemos uma vida simples e cheia de contentamento na presença de Deus. Mais ainda, busque a paz com Deus. Olha só o verso 12, o que nos diz? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Sabe por que muitas vezes nós vivemos com ansiedade? Porque nós estamos cheios de inimizade lá fora. Nós temos medo do que as pessoas podem fazer conosco. Nós temos medo do que as pessoas podem falar de nós. Nós temos medo da forma com que algumas pessoas possam vir até a gente, o que elas podem fazer conosco. E aí, queridos, Jesus vai dar um parâmetro do perdão. Ele fala o seguinte: olha, Deus, interessante isso no verso 12, como é que ele coloca? Perdoa as nossas dívidas. E Jesus parte do pressuposto que nós perdoamos os nossos ofensores. Que ele fala assim, perdoa assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Sabe o que eu quero que você entenda? Se nós tivermos paz com Deus, como em Romanos capítulo 5 diz, sendo pois justificados, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5 verso 1. Se nós temos paz com Deus, a certeza do seu perdão, e se nós buscamos a reconciliação, uma vida transparente, uma vida tranquila com aqueles que nos cercam, com o nosso próximo, queridos, a ansiedade também nesse aspecto relacional começa a ser dirimida no nosso coração. Então, tenha paz com Deus, desfrutando do seu perdão, mas tenha paz com o próximo também, perdoando e buscando ser perdoado. Busque paz com todos. E por fim, para a gente concluir, busque uma vida de santidade. Busque uma vida de santidade. Por que eu coloco isso? No verso 13 fala assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, eu fazendo a leitura daquele livro Rios de Água Viva, do Richard Foster, ele traz uma definição para a santidade, que para mim foi uma das melhores definições de santidade que eu já vi na minha vida. Ele fala o seguinte: santidade é uma vida que funciona bem. Santidade é uma vida que funciona bem. Como assim, pastor? Santidade é uma vida que funciona bem. Por uma razão muito simples: se você busca ter o caráter de Cristo, se você busca viver uma vida à imagem e semelhança do seu Criador,
O que acontece é que a sua vida vive um nível de equilíbrio tal na presença de Deus, que você começa a viver bem com o seu próximo, você começa a se tornar um excelente profissional no lugar que você trabalha, você começa a ser uma pessoa aceita nos lugares que você entra, amada por quem convive com você. A sua vida começa a funcionar bem em todos os aspectos. Santidade de vida é você estar cada vez mais próximo do caráter de Cristo, e quando isso acontece, a sua vida funciona bem, e uma vida que funciona bem acaba te eliminando da gente essa tendência à ansiedade. 9 simples coisas que a gente precisa pensar, praticar, viver, introjetar na nossa vida, se nós quisermos viver uma vida livre da ansiedade. Pratique a solitude, fale com Deus, entenda que a sua recompensa vem em silêncio, descanse nos atributos de Deus, tire um pouco os olhos de você, entenda que a vontade de Deus sempre vai se cumprir, desenvolva uma vida simples e contente, busque a paz com todos, inclusive receber essa paz de Deus, e busque uma vida de santidade. Concluindo, nessa noite, eu queria avançar no texto de Mateus capítulo 6, lá para o verso 33, onde Jesus vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas para a vida de vocês. Quer ficar livre da ansiedade? Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque há uma garantia que não sou eu que lhes dou nessa noite, é uma garantia que o próprio Senhor Jesus nos dá, que se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas, aquilo que nós precisamos para viver uma vida digna, nós seremos recompensados com isso. Agora, eu falei de recompensa nessa noite, né? E aí, meus irmãos, sabe qual é a verdadeira recompensa, em que reside a verdadeira recompensa? E às vezes nós buscamos tantas coisas, né? Mas em Mateus capítulo 6, a ênfase da recompensa cristã está aqui. Primeiro, plena satisfação em Deus. Se você buscar Deus em primeiro lugar, não há garantia nenhuma de que você vai ficar rico, vai prosperar financeiramente, bênçãos materiais vão vir sobre a sua vida, seus inimigos vão ser derrotados. Não, mas tem a garantia de você viver uma satisfação profunda em Deus, que nada nem ninguém poderá roubar essa alegria e essa satisfação. Mais ainda, a recompensa cristã reside no fato de você ter ainda mais trabalho. Lembra comigo? Parábola dos talentos, dos servos que recebem os talentos. O que aconteceu com aqueles que foram fiéis com os talentos que receberam? Receberam mais trabalho, receberam mais responsabilidade. Sabe o que você precisa entender nessa noite? A maior, ou uma das maiores bênçãos que nós temos como recompensa de Deus para a nossa vida, é sermos considerados dignos de servi-lo, dedicar nossa vida para Ele, entregar os nossos dias para servir ao nosso Deus. Está aqui, meu filho, um talento para você. Abre a mão, Paulo, vou te dar um talento. Aí você pega o talento, foi Deus que me deu, eu agora vou pegar esse talento, vou servir a Deus. Aí Deus olha para você: Paulo é um servo fiel, eu dei um talento para o Paulo e ele deu conta do recado. Paulo, agora toma 2 talentos para você. E aí, o que acontece, à luz dessa parábola, é que quanto mais eu me entrego para Deus e trabalho para Ele, Deus vai me habilitando, me capacitando e me dando mais responsabilidade na sua presença. E por fim, a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber, a maior de todas as recompensas, era disso que Jesus estava falando, a recompensa da presença de Deus, a recompensa de podermos diuturnamente, quer acordados, quer dormindo, desfrutarmos de uma presença generosa, gloriosa, abençoadora, que traz paz para o nosso coração. Paz, paz, paz e mais paz para o nosso coração. Essa é a recompensa daqueles que entenderam a importância e a necessidade de vivermos uma vida na presença de Deus, buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar.
Eu queria fechar